Hoje eu quero estar falando sobre persistência. Como é importante, irmãos, nós sermos persistentes na nossa vida de oração. A história que eu quero trazer para o nosso devocional hoje se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 a 44, que diz assim: Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer e beber, pois já ouço o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao alto do Monte Carmelo, ali inclinou-se até o chão, colocou o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Vá e olhe para o lado do mar. O servo foi, voltou e disse: Não vi nada. Então Elias disse: Volte lá 7 vezes. Na 7ª vez o servo voltou e disse: Vi uma nuvem pequena subindo do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe que apronte o carro e desça, para que a chuva não o impeça. Amém? Antes de eu dar continuidade nessa palavra, eu quero te pedir algo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ative o sininho, porque toda semana tem palavra, devocional e oração aqui para edificar a sua vida. E se essa mensagem já está falando com você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Amém? Agora vamos dar continuidade. Essa passagem, irmãos, relata que Elias era um grande profeta de Deus, um homem que operou grandes milagres e maravilhas. E aqui nós vemos que ele foi o homem que orou para que não chovesse sobre a terra por 3 anos. Durante 3 anos, irmãos, não caiu uma gota de água do céu na região de Israel. Houve uma seca terrível, muitos animais morreram, pessoas sofreram e a economia daquela região foi totalmente abalada. Mas isso aconteceu porque era uma forma de Deus tratar com o povo, para que o povo voltasse a clamar ao Senhor. Porque muitas vezes as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o próprio Deus. Você já viu pessoas que dizem: Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho. Querem tudo o que vem de Deus, mas não querem viver com Deus. E era exatamente assim que o povo de Israel estava vivendo. Eles queriam prosperidade, queriam saúde, queriam abundância, mas não queriam Deus. Só que, irmãos, a nossa prosperidade vem do Senhor. A nossa saúde vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Não existe como expulsar Deus de dentro da casa e achar que essa casa vai continuar sendo abençoada. Não tem como. Por isso, a melhor coisa que nós podemos oferecer às pessoas é Jesus. Porque onde Jesus está, a bênção acontece. E chegou o tempo em que Deus levantou o mesmo profeta Elias para orar novamente. Agora não para fechar os céus, mas para que a chuva voltasse. E olha que interessante, irmãos. Para que a chuva abundante viesse, não bastou apenas uma oração. A Bíblia diz que Elias subiu ao Monte Carmelo e se colocou numa posição de humilhação. Ele se inclinou ao chão, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. Ele orou uma vez e mandou o servo olhar. O servo voltou e disse: Não vejo nada. Ele orou de novo e nada. Ele orou pela 3ª vez, pela 4ª, pela 5ª, pela 6ª. E somente na 7ª vez o servo voltou dizendo: Eu vi uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Irmãos, uma nuvem do tamanho da mão de um homem parece algo pequeno, insignificante. Mas aquela pequena nuvem carregava uma chuva abundante. A Bíblia diz que a chuva veio de forma tão intensa que os carros e os cavaleiros ficaram impedidos de passar. E o que isso nos ensina? Que é necessário perseverar em oração. Quantas vezes nós oramos uma vez, pedimos algo ao Senhor e se não acontece, pensamos: não era para ser, e paramos de orar. Mas a oração não é algo momentâneo. A oração precisa ser persistente.
Elias era um homem cheio do Espírito Santo, ousado, usado por Deus, e mesmo assim precisou orar 7 vezes. Assim também deve ser nas nossas vidas. Nós precisamos orar até que as coisas aconteçam. Não podemos desanimar, não podemos abandonar nossa posição de oração. Deus fala, Deus age, Deus tem poder para transformar qualquer situação. Jesus também nos ensina isso quando fala da mulher que tinha uma causa na justiça. Ela foi tantas vezes ao juiz que, mesmo sendo um juiz injusto, ele resolveu a causa dela por causa da insistência. E Jesus diz: se um juiz injusto fez justiça por causa da perseverança, quanto mais o nosso Pai que está no céu fará justiça aos seus filhos? Isso nos ensina que não é orar uma vez e parar, é orar até acontecer. Talvez você esteja orando por libertação, talvez seja por um filho, por um marido, por alguém da sua família, talvez seja por uma cura, por emprego, por restauração do casamento. Não é uma ou 2 orações, é perseverar até o milagre acontecer. Deus pode até começar com um sinal pequeno, como aquela nuvem, mas a resposta vem grande. A palavra diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é não desistir, é continuar clamando, confiando e esperando, porque a oração tem poder. Poder para quebrar cadeias, poder para libertar, poder para curar, poder para salvar. E quando usamos essa arma poderosa que é a oração, nós experimentamos o sobrenatural de Deus aqui na terra. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, receba essa palavra no seu coração, não desista, não pare, continue orando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por mais este dia. Obrigado pela tua palavra, que nos ensina o caminho do milagre, da bênção e da vitória. Nos dá um coração perseverante, Senhor. Tira de nós todo desânimo, toda incredulidade e toda vontade de parar. Visita agora cada vida que está ouvindo esta oração. Que cada clamor receba resposta. Que cada oração seja atendida no tempo certo. Guarda-nos, livra-nos do mal e nos conduz no teu caminho. É isso que eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém.